Ora viva, bem-vindos a mais um Eco Entrevista. Hoje o nosso convidado é João Osório Moura, Managing Director da Cellnex Portugal. A Cellnex é uma empresa que detém aquilo que as pessoas vulgarmente chamam as antenas de telecomunicações, mas na verdade não é a antena em si, mas sim a torre, a estrutura metálica onde se instalam essas antenas, onde as operadoras como a Mel, a NOS e a Vodafone podem instalar as suas estruturas, as suas infraestruturas que de facto permitem que a rede de telecomunicações funcione. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Está prestes a completar um ano à frente da Cellnex Portugal. Eu queria lhe perguntar o que é que mudou desde que entrou desde que assumiu estas funções, porque na verdade já era administrador financeiro. Flávio, muito obrigado pelo convite e também queria agradecer ao Eco a oportunidade para fazer esta entrevista e estar aqui a representar a Cellnex. Olha, 2023 foi um ano muito desafiante para a Cellnex. Tivemos muito crescimento e também uma transformação grande no nosso grupo. Crescemos em receitas. O grupo aumentou mais de 16% a sua faturação face ao ano anterior e chegou pela primeira vez à fasquia dos 4 mil milhões. Isto foi um marco bastante significativo e Portugal também teve um crescimento muito em linha com o crescimento do grupo. Crescemos também em número de sites. Construímos mais de 110 sites no nosso país. Temos hoje mais de 6.300 sites à disposição de todos os operadores e, portanto, dessa forma conseguimos também contribuir para o maior número de infraestruturas no nosso país. Mas a sua liderança foi de continuidade ou foi de mudança? A liderança podemos dizer que foi de continuidade, ou seja, tivemos uma transformação no nosso grupo em que terminámos um ciclo de 8 anos de fortes investimentos em aquisições, fizemos mais de 40 aquisições em 12 países e tornámos-nos o maior operador de infraestruturas móveis da Europa. Temos mais de 110 mil infraestruturas nestes 12 países onde operamos. E neste momento estamos numa fase em que estamos a focar os esforços, portanto, numa consolidação destas infraestruturas e de um aumento da eficiência das operações que temos nestes vários países. Fizemos também uma reestruturação ao nível da própria empresa, temos um novo CEO, temos também uma nova administração que acompanha esse novo CEO e relativamente à organização dos países, temos os países também pela primeira vez a reportar diretamente ao CEO. Portanto, foi um tema que até então não acontecia. Com essa reestruturação, o CEO de Portugal, Nuno Carvalhosa, foi convidado a integrar um cluster de 3 países, Portugal, Irlanda e Holanda, e assumiu esta responsabilidade a partir da Holanda. Eu já estava na empresa desde o dia 1, portanto desde 2018, com responsabilidades financeiras e também acompanhava de perto muito o negócio. Mas já tinha background de telecomunicações? Sim, eu já tenho mais de 20 anos de experiência no setor das telecomunicações, já trabalhei nas principais operadoras em diversas áreas, nas áreas financeiras, de operações, de marketing, logística e compras. E, portanto... O João falou dos resultados de 2023. No dia 25 de abril, a Cellnex já apresentou os resultados do primeiro trimestre de 2024. É uma boa altura para lhe perguntar o que é que Portugal, o que é que o mercado português representa hoje para o negócio global da Cellnex. Portugal representa, sobretudo, uma aposta bastante grande da Cellnex no potencial de crescimento. Ou seja, nós quando começámos a operação, e só para ter uma ideia, em 2020, quando a Cellnex entrou em Portugal, nós tínhamos cerca de 1,2 clientes por infraestrutura. Isto foi o resultado de cerca de 30 anos, ou de quase 30 anos, que um dos principais operadores em Portugal conseguiu desenvolver em termos de partilha de infraestrutura. Nós chegámos a dezembro de 2022 com 1,4 clientes por infraestrutura. Isso significa que há mais uma torre, digamos assim, tem mais clientes, consegue albergar mais infraestruturas de mais clientes. Exatamente, portanto, na mesma torre nós conseguimos incluir mais equipamentos de mais clientes e, portanto, conseguimos aumentar bastante esta eficiência das infraestruturas. Sim, para isso é bom para a Cellnex, mas também porque é que é bom para o país? Olha, é bom para o país por várias dimensões. O modelo da Cellnex consegue introduzir aqui um impacto real, financeiro, em termos de time to market e também em termos ambientais. Financeiro porque conseguimos evitar a construção de novas infraestruturas e rentabilizar infraestruturas existentes.
Portanto, isto permite-nos rentabilizar o investimento e também ter depois preços mais baixos para os operadores, que sobretudo numa altura em que o mercado está bastante maduro e os operadores também necessitam de bastantes eficiências. Por outro lado, do ponto de vista de time to market, nós conseguimos adaptar uma infraestrutura para receber antenas e outros equipamentos dos operadores bastante mais rápido do que se construirmos uma nova infraestrutura, que tem um processo pesado de licenciamentos, de construção e, portanto, conseguimos mais rapidamente disponibilizar essas infraestruturas e para os portugueses também terem acesso a comunicações mais rapidamente. Finalmente, também do ponto de vista ambiental, este modelo tem aspectos bastante positivos, especialmente na redução da pegada de carbono. Portanto, nós não só evitamos todas as emissões de carbono associadas à construção de novas infraestruturas, portanto a construção e o fornecimento dos materiais e do aço respectivo, como também depois todas as deslocações e o trabalho de manutenção e atualização das infraestruturas ao longo da sua vida, que estamos a falar daqui de dezenas de anos. E limpa a paisagem também, não é? Pelo menos são menos temos antenas. esse impacto positivo também na paisagem. Mas estava-me a dizer, Portugal hoje em dia para um negócio global da Cellnex, o que é que representa? É um mercado core? Não é dos mercados maiores, portanto 80% das receitas do grupo advém de 5 países em que não está incluído Portugal. Portanto, temos países onde temos uma dimensão bastante maior do que Portugal. Agora, Portugal tem sido um use case muito forte em termos de crescimento. Portanto, eu estava-lhe a dizer, por exemplo, que em 2022 terminámos o ano com 1,4 clientes por infraestrutura, em 2023 terminámos com 1,8. Portanto, duplicámos o número de clientes por infraestrutura em apenas um ano. E desde que começámos a operação quadriplicámos o número de clientes. Este tipo de crescimento tem sido dos crescimentos mais acentuados que a Cellnex tem registado e por isso o grupo vê com bastantes bons olhos a continuidade do crescimento do negócio em Portugal. Sim, nós conhecemos a Cellnex como compradora, compraram as torres da Mel e depois da nós, mas temos visto agora o grupo a fazer algumas vendas. Vimos em Irlanda, mais recentemente, vimos na Suécia, Dinamarca, França e também se fala da Áustria. Sendo Portugal não um mercado core, vão vender ativos em Portugal? Bom, estes movimentos que o Flávio referiu têm sido feitos na sequência desta transformação que o grupo iniciou desde o ano passado e, portanto, um dos principais focos do nosso plano é o da simplicidade e para isso queremos estar em negócios onde tenhamos liderança e escala e também potencial de crescimento. Um dos primeiros negócios que desinvestimos foi o negócio das private networks. Portanto, nós tínhamos um negócio em que construíamos redes privadas de 4G e 5G para clientes empresariais e achámos que era um negócio, portanto, que não valeria a pena continuar por não termos escala e por também estarmos em competição com os operadores que são os nossos clientes. Portanto, esse foi um dos primeiros negócios que fizemos. Do ponto de vista das vendas que referiu, portanto, nos países nórdicos o que fizemos foi vendemos uma participação minoritária à Stonepeak, portanto, de 49%, em que queremos utilizar esse dinheiro para investir nesses países. Achamos que são países que têm grandes potencialidades de crescimento e para isso precisamos deste capital adicional. No que respeita à Irlanda, fizemos um desinvestimento a 100%, que foi agora comunicado há pouco tempo. Vendemos à Phoenix Towers a operação, está neste momento num processo de finalização ainda de conclusão e aprovação das entidades respectivas. E aqui, portanto, o que identificámos foi que seria um negócio e um país onde tínhamos menos escala e menos possibilidades de crescimento. Daí ter-se optado por esta opção, que não é o caso de Portugal. Portanto, como o Flávio referiu, e como referi há pouco, Portugal tem efetivamente um track record bastante grande de crescimento e acreditamos que tem aqui bastantes oportunidades pela frente. Não há vendas previstas em Portugal de ativos? Não está anunciado para já nenhuma. Anunciado é diferente de previsto? Nem previsto. Nem previsto, ok. Falou da consolidação dos ativos que adquiriram e que têm mais de 6.300 torres, segundo os dados do final de dezembro de 2023. Como é que têm consolidado, como é que têm feito essa consolidação e monetizado esses ativos para além de colocar mais equipamentos de mais operadoras por cada site, por cada torre? O nosso principal objetivo é precisamente otimizar o número de clientes por infraestrutura. Esse é o KPI principal da nossa indústria
Portugal, como referi, portanto, já temos neste momento 1.8 clientes por infraestrutura e queremos, com o final dos compromissos que temos com os nossos clientes, ultrapassar a fasquia dos 2 clientes por infraestrutura. E, portanto, para isso, o que trabalhamos com os operadores são um conjunto de acordos para, efetivamente, instalarmos estes equipamentos nas infraestruturas. Nós, em Portugal, temos um use case que não é comum nos outros países onde operamos, que é o de termos adquirido rede a 2 operadores. E, portanto, isto permite-nos também, para uma localização específica, ter aqui algumas torres de redundância e conseguimos também, desta forma, oferecer, mesmo aos operadores a quem compramos as infraestruturas, soluções em outras infraestruturas em que eles podem, portanto, utilizar para densificar a sua rede ao invés de construírem novas infraestruturas. E, portanto, este é um tema bastante relevante. Por outro lado, em termos de eficiência, nós procuramos fazer a gestão destas infraestruturas da forma mais eficiente possível. Temos um conjunto de parceiros com quem trabalhamos para fazer a manutenção destas infraestruturas e também o upgrade das próprias infraestruturas. Portanto, cada vez que um cliente nos pede para colocar equipamento adicional, nós tipicamente fazemos alguns trabalhos de adaptação e reforçamos precisamente para conseguirmos ter esta maior eficiência na nossa utilização de infraestruturas. E esses acordos que têm com os operadores são acordos de médio e longo prazo, são acordos de décadas, não é? E também prevêem a instalação ou a construção de novos sites? Sim, portanto, os acordos que fizemos com os operadores são de 15 ou 20 anos, que são acordos de muito longo prazo, e inicialmente foi previsto também um conjunto de construção de novas infraestruturas para suportar a densificação de rede destes operadores. Que está em curso. Que está em curso. Sim, estamos numa fase agora, se calhar, mais final destes compromissos, já renovámos alguns compromissos com alguns clientes e, portanto, acreditamos que para a frente vamos ter, mesmo com estes 2 operadores principais com quem trabalhamos, não só a construção de infraestruturas, mas também a utilização de infraestruturas existentes, precisamente pela complementaridade que estas 2 redes têm para os 2 operadores. Então este número, mais de 6.350, creio, torres ou sites, como lhes chamam, que têm, vai continuar a crescer? Vai continuar a crescer, certo? Tem alguma meta? Temos mais algumas centenas de sites pré-acordados com os clientes, mas numa relação de 15 a 20 anos, acreditamos que temos aqui bastante mais potencial de densificar. Isto porque acreditamos que há aqui também uma tendência de crescimento das próprias necessidades das redes de comunicações. Portanto, o tráfego, por exemplo, para lhe dar uma ideia, o tráfego por cliente móvel na Europa Ocidental atualmente é entre 25 a 30 gigabytes por mês. Este número estima-se que vai passar entre 50 a 60 gigabytes em 2029, já daqui a 5 anos. Portanto, isto vai necessariamente trazer aqui grandes desafios de densificação destas redes e de aumento da capacidade. Sim. Em parte vai ter que ser feito com novos sites. Sim, portanto, de avante esse crescimento da Cellnex também será mais orgânico do que inorgânico, imagino. Sim, portanto... Já não haverá aquisições previstas, pelo menos o seu antecessor já tinha colocado um ponto final? Mantém essa... Sim, fizemos um caminho estrondoso em termos de aquisições, como referi. Partimos de 2015 em apenas um país para em 8 anos chegarmos a 12 países e a cada altura de agora consolidarmos o nosso negócio e procuramos crescer de forma orgânica. Há muita gente que não conhece o modelo de negócio da Cellnex ou este modelo de negócio, para além de ser uma empresa que trabalha no setor das telecomunicações, acaba também por ser uma empresa de imobiliário, não é? Acaba por ser na concepção real estate da palavra imobiliário. Portanto, as operadoras pagam-vos uma renda para ter lá os equipamentos nesses contratos, não é? Esses preços cobrados às operadoras têm-se mantido estáveis, têm aumentado? O que é que nos pode dizer acerca disso? Bom, o modelo de negócio, efetivamente, que fizemos com os operadores a quem adquirimos infraestruturas foi de fazermos um contrato de utilização do espaço dessas infraestruturas por períodos de 15 a 20 anos. Os preços ficaram definidos logo no início do contrato e são atualizados, portanto, com as regras que estão em vigor nesses contratos. Ok. Mas o CEO global da Cellnex, numa entrevista recente, dizia ou sugeria que a empresa deveria investir mais na aquisição de localizações para não estar a ter o custo de ter que arrendar os espaços, porque a própria Cellnex tem que arrendar a terra onde coloca as torres, tem que alugar os telhados onde coloca as suas estruturas.
Isso está a ser feito cá em Portugal? Sim, portanto, esse é um dos pilares também da nossa nova estratégia. Portanto, temos este foco da simplicidade. Temos também um outro pilar de foco nas operações de torres e temos um terceiro no foco da eficiência e um quarto no tema mais ambiental. Na eficiência, efetivamente, nós gastamos no total dos 12 países mais de 800 milhões de euros em contratos de arrendamento dos 110 mil sites que temos. É efetivamente é a fatia mais pesada que temos dos nossos custos e que estamos a procurar otimizar. Nós temos cerca de 14% dos nossos sites que já são nossos ou que temos contratos de longo prazo com os senhorios e pretendemos aumentar essa percentagem. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um mercado bastante mais maduro do ponto de vista de infraestruturas de telecomunicações móveis, já começou-se há mais de 20 anos, esses valores são cerca de 50% a 60%. Portanto, que os operadores que operam nesses países têm de infraestruturas próprias ou de contratos. Mas aqui em Portugal, as torres que têm, os sites que têm, são em locais que detêm ou é maioritariamente locais que arrendam? São maioritariamente em locais que arrendamos. Portanto, nós nestas 6.300 infraestruturas temos mais de 6.300 senhorios, às vezes até mais do que um senhorio por site. E, portanto, temos aqui uma grande complexidade de gestão destes contratos. E, portanto, interessa-nos, obviamente, ter aqui, por um lado, as melhores condições possíveis para podermos também oferecer as melhores condições possíveis aos nossos clientes e, por outro, também estabilidade contratual, uma vez temos contratos a 15 e 20 anos e queremos manter as infraestruturas. Sim. Nós vamos canalizar e vamos reforçar a nível europeu o investimento em aquisição ou contratos de arrendamento de longo prazo. Nós, no ano passado, tivemos cerca de 130 a 140 milhões investidos nesta componente. Este ano vamos reforçar para 200 milhões. E aqui Portugal vai ser um país também onde vamos reforçar. É um país que estamos bem relativamente ao universo de Cellnex e comparamos relativamente bem. Temos feito um esforço por renegociar muitos dos contratos desde que começámos a operação e, portanto, vamos continuar a procurar comprar terrenos e, nos casos onde não for possível, fazer contratos de longo prazo. Isto tem uma vantagem também para os senhorios, porque conseguimos disponibilizar também de uma vez só uma quantidade financeira bastante interessante e que permite também aos senhorios depois canalizarem esses montantes para projetos que possam fazer sentido para eles. E quanto é que está disponível de capital para investir na aquisição de terrenos em Portugal? Diria que temos vários milhões de euros alocados no nosso orçamento e que vai ser reforçado. Ok, deixa-me falar um pouco do setor. Na sua visão, como disse, também é uma empresa de telecomunicações, como é que tem corrido o desenvolvimento do 5G em Portugal, desde o final do leilão em finais de 2021? Olha, o 5G em Portugal teve efetivamente aqui algum atraso no seu início. Tivemos um leilão bastante demorou mais de 200 dias. Isto sobretudo também porque houve aqui muitas licitações, houve 1.700 licitações e, portanto, foi um concurso muito concorrido e, portanto, a opinião generalizada é que começou tarde. Dito isto, eu penso que os operadores, e a Cellnex também teve um papel aqui importante, recuperaram bastante bem este atraso. Nós conseguimos terminar 2023, portanto, foi o primeiro marco em que existem obrigações de cobertura derivadas desse leilão e que não foram adiadas, com as metas cumpridas. Portanto, mais de quase 9.000 estações, 8.900 estações, salvo erro, portanto, já têm das 15.000 que temos no país 5G. Isto permite uma cobertura de 91% da população em 5G. Portanto, penso que Portugal aqui fez uma recuperação bastante rápida da implementação do 5G. A Cellnex também, no apoio que deu aos seus clientes para modernizar os seus sites com novas antenas e com novos equipamentos, também teve aqui um papel bastante importante na rapidez que este processo teve nos últimos meses. Sim. E que vai continuar. Sim, um dos operadores, um dos novos entrantes é a Digi. Em 2022 a Cellnex anunciou um acordo, uma parceria com a Digi, em que a Digi passa a ser cliente da Cellnex e previa-se a instalação de 2.000 pontos de presença, que é uma métrica que a Cellnex usa. Os pontos de presença basicamente são localizações. Estava previsto instalar esses 2.000 até ao final de 2023. Esse objetivo foi cumprido?
Olha, a parceria que temos com a Digi é uma parceria bastante interessante porque é uma parceria que permite efetivamente utilizar as nossas infraestruturas para fazer um deployment de um novo operador num país. Pronto. Isto permite precisamente aumentar a eficiência destas infraestruturas e permite também um time to market mais rápido do que o desenvolvimento de uma rede própria. Era impossível para a Cellnex não ter a Digi como cliente. Fizemos um esforço bastante grande para trabalhar com a Digi desde o início e portanto foi um acordo que anunciámos e que temos trabalhado bastante para o conseguir implementar. Nós estamos neste momento numa fase final de implementação deste projeto. Não sabemos ainda quando é que a Digi vai lançar os serviços, não depende só da Cellnex, mas contamos ainda durante este ano concluir, portanto, o projeto que temos com a Digi. Sim, não será alargado de alguma forma? Disponibilização de mais pontos a este operador, que, para quem não conhece, é um operador que vem da Roménia, mas que já está com grande presença em Espanha e a abanar o mercado, digamos assim. Não está previsto o alargamento dessa parceria com a Cellnex? Bom, para já não temos nenhuma informação que possamos comunicar nesse sentido. O compromisso que temos percebido da Digi é que quer lançar uma rede em Portugal, portanto tenha a melhor qualidade possível e cubra a maior quantidade de portugueses e empresas neste país. Sim. A Altice Portugal é um dos vossos principais clientes. Sim, foi o nosso primeiro cliente e é um dos nossos principais clientes. Exato. E a Altice Portugal está à venda. Pelo menos, segundo consta, existiam algumas propostas, mas era a intenção do acionista vender ativos também para reduzir o endividamento, se calhar uma escala bastante superior àquela que a Cellnex fez. Já de certeza que tem acompanhado esse negócio, ou pelo menos as notícias que têm saído, e terá informação também sobre os bastidores, mas como é que esse negócio poderá concretizar-se? A haver uma venda por parte do Grupo Altice dos ativos aqui em Portugal, como é que isso poderia ter impacto na Cellnex Portugal? Bom, é naturalmente um tema que seguimos com bastante atenção, mas nós não vemos na Altice, para já de momento, também nenhuma alteração significativa na nossa relação. Nós continuamos a desenvolver o nosso trabalho com a Altice, a modernizar a rede. Recentemente até já evoluímos também na expansão dos nossos compromissos de construção de novos sites e utilização de infraestruturas e, portanto, mantemos uma relação com a Altice, mesmo com estas notícias, bastante profunda e bastante intensa. A concretizar-se alguma venda, a Altice continuará a ser um player de referência em Portugal, continuará a precisar de reforçar e de modernizar a sua rede e a Cellnex estará cá para, na eventualidade de termos um novo acionista, de se relacionar, portanto, da mesma forma que se tem relacionado com a Altice no passado. Portanto, o nosso contrato, como referi, é um contrato de 20 anos. Estamos cá para trabalhar com qualquer acionista que possa vir a resultar deste processo, mas para já temos uma relação bastante normalizada e, portanto, sem nenhum comentário. E abstraindo-se agora da Cellnex e dos interesses da Cellnex para o setor, é uma operação importante, que é como é que vê essa operação do ponto de vista do setor? Como disse, para o setor o que é importante é que qualquer acionista que na eventualidade de vir a resultar um novo acionista, é importante que seja um acionista que continue a assegurar investimento e continue a assegurar que a Altice continue a ser uma empresa de referência no nosso país. E portanto... A Saudi Telecom seria uma boa opção? Aí não lhe consigo precisar se ou não uma boa opção. A Saudi Telecom é uma empresa que tem feito investimentos na Europa, já é um dos maiores investidores da Telefónica em Espanha. Portanto, é uma das possíveis opções. Sim. Enquanto português, mas também conhecedor do setor das telecomunicações, seria uma operação que lhe agradaria? Seria bom para o país ter a Saudi Telecom a comprar a Altice, por exemplo? Isso me põe a questão de ser uma empresa nacional ou um investidor estrangeiro. Mas é um investidor estrangeiro com características específicas, não é? Um investidor estrangeiro, por exemplo, o anterior governo, o secretário de Estado Mário Campo Largo, dizia que seriam travadas operações com características, ele não mencionou a Saudi Telecom, mas era evidente o que estava, que é uma interpretação minha, era evidente o que estava a referir.
É nesse sentido que lhe faço a pergunta. Bom, aí deixaremos para o governo tomar essas decisões. Nós, como operador de infraestruturas, como referi, temos um contrato de 20 anos com a Altice, em que estaremos cá para trabalhar com qualquer investidor que possa resultar deste processo. Sim. Portanto, se houver mudança, cá estaremos. E, portanto, acreditamos que continuaremos a dar todo o suporte à Altice para desenvolver a sua rede, quer no tema de novos sites que possam ser precisos, quer também no tema da modernização. Eu penso que, independentemente do acionista que vier, a nossa colaboração não vai mudar em termos de dimensão e em termos também da nossa capacidade de ajudar a Altice. A concentração em Portugal no setor é necessária, na sua visão? Olha, Portugal tem 2 movimentos a decorrer neste momento. Por um lado, tem uma concentração de um operador pequeno que é novo, não é? Está a decorrer com a Vodafone, um processo que está longe de ser concluído ainda. Muito longe, não é? E por outro lado também tem um novo entrante. E portanto temos aqui 2 movimentos em sentidos contrários no nosso mercado. Eu penso que Portugal tem um mercado muito dinâmico de telecomunicações, tem operadores bastante experientes e muito consolidados no nosso mercado. E portanto vamos ver agora como é que esta nova dinâmica vai resultar para o setor. Sim. O vosso CEO defende a concentração no setor a nível europeu. Eu julgo que o nosso CEO não defende propriamente a concentração. Nós o que vemos é... Ele defendeu na entrevista que deu. Sim, defende no sentido de achar que o setor das telecomunicações precisa de mais eficiência. E, portanto, é um setor bastante maduro, que em termos de crescimento de novos clientes já atingiu, portanto, o seu potencial. E, portanto, é importante que as empresas encontrem mais alavancas de eficiência. A concentração é uma delas, portanto, conseguem efetivamente, na parte dos custos, construir empresas mais competitivas nesse ponto de vista. E, portanto, mais do que uma defesa, eu penso que isso é mais uma constatação e uma direção que alguns países têm tomado e que algumas operadoras têm tomado. Por exemplo, em Espanha, agora com a fusão entre a Orange e a Mais Móvel, vamos ter menos um operador e, portanto, é precisamente também, se calhar, reflexo dessa tendência que temos visto. Em Portugal, por exemplo, temos um novo entrante e, portanto, que será aqui também um tema que foge, portanto, a essa tendência, não é? Sim, mas para a Cellnex a concentração, pelo menos no curto prazo, é negativa, não? A Cellnex tem contratos com os seus clientes de longo prazo. Nós, em média, temos contratos de 16 anos com os nossos clientes. Se considerarmos as extensões, estamos a falar em mais de 30 anos. E, portanto, nós estamos cá para ajudar os operadores também nestes processos. O facto de virmos a ter menos operadores não quer dizer necessariamente que tenhamos menos negócio, porque as infraestruturas serão sempre necessárias mesmo para um operador, portanto, que concentre os serviços. E, portanto, nós estamos cá para ajudar os operadores também nesses processos e para evoluir os contratos, se assim for caso disso, para também ajudarmos os operadores a ser mais eficientes. É isso que pretendemos. Sim, e falou da questão da Novo e da fusão com a Vodafone. A autoridade da concorrência inclina-se para chumbar a operação, pelo menos é esse o sentido provável de decisão que já foi conhecido. O CEO da Novo já vai abrir a porta que a empresa não tenha capacidade para continuar. Preocupa a situação da Novo? Preocupa? Olha, eu penso que não nos impacta diretamente. A Novo é uma empresa que não tem rede móvel própria, usa rede móvel de terceiro. Adquiriu licenças. E tem uma cota de mercado muito pequena. Sim, portanto, nós já tivemos algumas conversas também com a Novo no sentido de disponibilizarmos a nossa infraestrutura. Portanto, é uma infraestrutura que está disponível para a implementação de rede móvel, mas até ao momento, portanto, e também penso que também fruto deste processo, não houve desenvolvimentos nesse sentido. Portanto, a Novo não é vosso cliente e continua sem ser, apesar dos contactos. Portanto, não é nosso cliente, poderá ser, e eu gostaria muito que fosse. Se a Novo vier a tomar uma decisão de não avançar com este processo e vier a desenvolver a rede móvel, pois a Cellnex tem 6.300 sites que estão também disponíveis para a Novo poder implementar a sua rede, se assim o desejar. Sim. Falando da regulação, muito rapidamente, apanhou, entre aspas, ali o final do mandato do anterior presidente, João Cadete Matos, e o início, que está prestes a concluir 6 meses, da nova presidente, a Sandra Maximiano.
a nível da regulação, qual é o ambiente regulatório é favorável a uma empresa como a Cellnex? O anterior presidente era muito defensor da neutralidade e de ter partilha de infraestruturas. Olha, nós com o regulador temos mantido uma relação de bastante proximidade. O nosso negócio, efetivamente, tem, em termos de quem olha do ponto de vista da regulação, temas bastante positivos, principalmente porque o nosso negócio é efetivamente um negócio de dar acesso às infraestruturas. No passado, os reguladores tiveram que impor regulações para obrigar os operadores a dar acesso às suas infraestruturas. Ora, o nosso negócio é precisamente o contrário. O nosso negócio é precisamente o maximizar a eficiência das infraestruturas e, nesse ponto de vista, portanto, é um negócio que é bastante bem visto pelos reguladores. Quer com a anterior administração, quer com a nova administração, temos mantido um contacto próximo. Os nossos projetos, portanto, incluem não só a rentabilização das infraestruturas existentes, como também a construção de novas infraestruturas. E para lhe dar, por exemplo, uma ideia, as infraestruturas que já construímos em Portugal foram mais de 700, as novas infraestruturas. Dessas infraestruturas, mais de 90% foram construídas em zonas de baixa densidade ou de média densidade. Quer isto dizer que, tipicamente, foram muitos destes sites localidades que não tinham cobertura ou que tinham fraca cobertura e que conseguimos trazer nova cobertura a esses locais e com sites que, em termos de especificações de engenharia, são dos mais robustos que alguma vez tivemos em Portugal. Porquê? Porque foram sites que foram construídos de raiz para poderem ser partilhados por vários operadores. Ao passo que os primeiros sites foram apenas construídos para um operador. E, portanto, temos estes 700 sites com estruturas bastante robustas que permitem vários operadores e em muitas destas localidades já temos mais do que um cliente a prestar serviços de comunicações móveis às populações. Portanto, este tema da coesão social é um tema bastante importante e que a Anacom também tem reconhecido o nosso papel positivo para este setor. Em termos de regulação, nós estamos bastante expectantes também com a implementação do GIA, que é o Gigabit Infrastructure Act, que é um regulamento europeu que acabou de ser aprovado no final do mês de abril e que vem pela primeira vez trazer uma regulação específica para empresas de infraestrutura independentes, ou seja, que é o caso da Cellnex. A regulação anterior foi feita numa altura em que as infraestruturas eram sobretudo tidas pelos operadores de comunicações e, portanto, houve muito esta preocupação de dar acesso, como referia há pouco, no centro das políticas. Esta nova regulação, portanto, tem componentes específicas para as TowerCos. É uma regulação que visa dotar a Europa, portanto, melhor conectividade em fibra óptica e em redes de 5G. E especificamente tem aqui algumas áreas bastante interessantes para a nossa atividade. Uma delas é a regulamentação de direitos de passagem, portanto, uma facilitação de conseguirmos implementar em terrenos privados ou públicos estações de telecomunicações, com prazos definidos. Tem também a definição de uma regulamentação para a utilização de edifícios públicos, o que nos vai permitir, em edifícios do Estado, em edifícios dos municípios, portanto, também implementarmos estações de telecomunicações mais rapidamente. E tem também uma regulamentação de direitos de utilização do mobiliário urbano. Estamos a falar em postos de iluminação, semáforos, estações de comboios, estações de metro. Isso vai ser muito útil para a próxima fase do 5G, não é? Em que é necessário uma maior capilaridade. Sim, portanto, aqui vemos, portanto, dois fatores que esta componente também vai certamente contribuir, que é, por um lado, a densificação das redes com o aumento do tráfego e, portanto, sobretudo em zonas de maior densidade populacional, vamos necessitar ter algumas estações que façam algum offload do tráfego das estações macro e, portanto, este mobiliário urbano pode ser uma solução que venha a ajudar nesse sentido. E temos também aqui outra tendência que é um mercado em que queremos apostar aqui bastante, que é o das coberturas indoor, e também aproveito para introduzir este conceito. Portanto, os estudos que temos, e vários fornecedores de tecnologia têm aqui vários estudos, mas mostram que 70% a 80% do tráfego das redes móveis é gerado indoor. Ou seja, dentro das casas das pessoas e dentro das empresas, dentro do shopping. Faz sentido, não é? Porque é também onde as pessoas passam mais tempo é indoor, não é outdoor.
Pronto, estes estudos também mostram que cerca de 50% a 60% das pessoas não estão satisfeitas quer com a cobertura ou com a capacidade destas redes indoor. Há efetivamente dificuldades de penetração dos sinais, sobretudo em infraestruturas grandes ou infraestruturas subterrâneas. Aqui a Cellnex tem este modelo de infraestruturas partilhadas, portanto, consegue reduzir bastante os custos de implementação e tem soluções aqui para vários use cases. Por exemplo, condomínios e parques de estacionamentos subterrâneos, nós conseguimos implementar soluções que multi-operador, em que conseguimos investir, por exemplo, co-investir com os proprietários e conseguir ter todos os operadores em todas as áreas dos edifícios, quer sejam subterrâneas ou quer sejam áreas mais interiores. Isto permite depois uma renda muito baixa para estes condomínios, são valores irrisórios e que permite, no fundo, ter esta conectividade na entrada e na saída e em todas as partes dos edifícios. É uma área que queremos apostar. Por exemplo, fizemos agora em Lisboa, há muito pouco tempo, a cobertura da Infinity Tower, que é um prédio aqui bastante emblemático da nossa cidade, em que cobrimos, portanto, todas as áreas comuns deste edifício com uma solução multi-operador de raiz. Ok. Existem também necessidades específicas do tecido empresarial no que diz respeito à digitalização dos seus negócios, por exemplo, em shoppings. As experiências estão cada vez mais digitais de compra. Hoje em dia já deve ser muito difícil ver uma loja sem que as pessoas estejam à procura de informação na internet, comparar preços, eventualmente, mas também na própria experiência da própria loja. Por exemplo, há lojas que já têm aplicações próprias e que a pessoa consegue fazer um scan ao artigo e consegue ver já fotografias e informações sobre esse artigo. Por exemplo, os pagamentos eletrónicos com MBWay e com outras ferramentas dos telefones dependem da rede. E efetivamente estes shoppings e estas lojas às vezes estão localizadas em zonas onde a cobertura não é muito forte. E portanto nós, com uma solução multi-operador, conseguimos cobrir estes espaços de forma a que todos os clientes, todas as redes consigam usufruir de todos estes serviços. É uma área bastante importante em que estamos aqui a dar um foco ao nível global. Isto representa cerca de 5% da nossa faturação, esta atividade das coberturas indoor. Queremos duplicar esta faturação até 2027 e, portanto, é uma área em que vamos ter aqui um investimento bastante grande. Falou dos co-investimentos. Um condomínio, por exemplo, pode dirigir-se à Cellnex e propor algum tipo de parceria em que são instaladas esse tipo de soluções? Sim, pode. Ou seja, nós trabalhamos e temos aqui vários use cases de condomínios em que trabalhamos depois também com os operadores para ver qual é que é a melhor solução técnica e financeira para viabilizar. Certíssimo, está explicado. Queria tocar, antes de terminarmos, num último tema. No ano passado, Portugal tomou uma decisão que surpreendeu o mercado, baniu empresas como a Huawei do desenvolvimento das redes 5G. A decisão não menciona especificamente a Huawei, mas sabemos que é uma das empresas envolvidas, ou pelo menos afetadas por estas restrições, na medida em que cumpre, evidentemente, os critérios que são definidos nessa deliberação de um organismo do Estado, e também porque a própria Huawei avançou contra esse organismo em tribunal, sentindo-se naturalmente afetada. Com todo este contexto, e que foi uma decisão muito polémica e controversa, na sua opinião, foi uma boa decisão de Portugal? Olha, foi uma decisão que foi em linha com recomendações europeias e que muitos outros países tomaram. Nós, em termos da Huawei, a Cellnex não tem um equipamento ativo nas suas infraestruturas e, portanto, não somos visados diretamente por essa medida. O que acompanhamos, portanto, é o que acompanhamos na comunicação social e que os operadores, portanto, estão a fazer os seus planos de implementação dessas medidas junto da Anacom e, portanto, nós cá estaremos para ajudar os operadores em tudo o que for necessário para a viabilização dessa... Eu sei que a Cellnex não é afetada. A pergunta era se foi uma boa decisão, na sua opinião. Como português, como especialista também em telecomunicações. Bom, aí ia-lhe dizer que isto é uma questão que terá que colocar aos operadores do ponto de vista das infraestruturas. Portanto, esta decisão que foi tomada abrange não só as infraestruturas de acesso de rede móvel, como também as infraestruturas core da rede, não é? Eu vou-lhe dizer, em termos de preocupação com as redes, eu penso que temos que ter aqui uma preocupação grande em termos de segurança das nossas redes. Portanto, isto são redes que suportam
serviços de emergência, por exemplo, e que temos toda uma população e empresas dependentes das tecnologias móveis, não é? Um tema que eu acho que é muito importante em termos de conseguirmos essa segurança é precisamente no tema da cibersegurança. Aqui acho que é um tema que nós próprios também temos investido bastante e julgo que também que as operadoras móveis têm feito um foco bastante grande em procurar ter as suas redes o mais resilientes possíveis. E nesse aspecto, portanto, penso que aí devemos canalizar bastante investimento nessa componente de cibersegurança. Eu vou continuar a insistir no tema e uma última questão. Acha que o governo português devia revisitar essa decisão? O novo governo? Bom, é uma questão que terá que colocar ao novo É uma opinião governo. sua, não é? Eu estou a pedir. Sim, bom, aí não tenho nenhuma opinião direta sobre esse assunto. Muito bem. João, muito obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade e por esta entrevista. Foi então a entrevista ao João Osório Mora, Managing Director da Cellnex Portugal. Muito obrigado.